Dentro da mentoria 3R, a gente fala muito sobre a retirada de alguns alimentos que podem ser considerados reativos. Então, o programa é retirar, que a gente retira esses alimentos chamados reativos, reparar, que a gente conserta as alterações que tem decorrentes disso aí, e repor, que a gente passa a fazer todas as reposições necessárias para que você ocorra a recuperação o melhor possível em relação à tireoide. Então, desse programa, a gente fala muito na parte de retirada de alimentos reativos. E um dos principais alimentos reativos que a gente considera aí é o glúten. E aí surgiu dúvida de uma das alunas, das mentoradas, quanto à contaminação de alimentos por glúten. Essa é importante informação para celíacos, que são aquelas pessoas absolutamente intolerantes ao glúten, que pequenas quantidades podem realmente causar um estrago na saúde. Então, esse conteúdo é para esclarecer sobre essa dúvida. Primeiro, vamos ao conceito dessa contaminação. Contaminação é quando partículas de glúten contaminam alimentos, ou contaminam tecidos ou superfícies que normalmente não contêm glúten. Então, isso é conhecido como contaminação cruzada. Mas como é que ocorre a contaminação por glúten? Na verdade, ela pode acontecer de diversas formas. Em diversas fases da preparação desses alimentos, já pode ocorrer essa contaminação. Pode acontecer lá no campo, pode acontecer durante o processamento, pode acontecer durante a embalagem, na preparação de alimentos, por contaminação indireta. Até mesmo alterações ou erros na rotulagem desses alimentos podem levar à contaminação cruzada. Vamos entender cada uma dessas fases rapidamente. Lá no campo, pode ocorrer a contaminação quando você tem culturas sem glúten, como a aveia, que são cultivadas próximas ou até mesmo em rotação com trigo, com cevada e com centeio, que são substâncias, são alimentos que contêm naturalmente o glúten. Então, essa proximidade pode levar à contaminação lá no campo. A segunda situação é durante o processamento desses alimentos. Que situação que é essa? Equipamentos compartilhados para processar alimentos com e sem glúten podem levar à contaminação. Um exemplo disso são aqueles moinhos que podem moer tanto trigo quanto milho, que naturalmente não contém glúten e passa a ter contaminação. A terceira situação, que talvez seja a situação mais comum, é na preparação dos alimentos. Como é que acontece isso? Pode ter o uso compartilhado de louça, de tábuas de corte, de frigideiras, sem a limpeza adequada para o uso dos alimentos, com glúten e sem glúten. Outra coisa que as pessoas às vezes não prestam muita atenção são alimentos sem glúten que são fritos no óleo que já foi frito o alimento com glúten. Também é outra fonte de contaminação. Outra situação, talvez até mais comum, preparação de alimentos sem glúten em superfícies, em tábuas, por exemplo, que já foram anteriormente usadas para preparar alimentos com glúten. A pessoa faz um pão caseiro, por exemplo, com trigo que tem glúten, depois usa essa mesma superfície, esse mesmo material para poder preparar outro alimento que não tem glúten. Ocorre a contaminação. Pode acontecer também em restaurantes, no mesmo ambiente preparado ao mesmo tempo alimentos com glúten e alimentos sem glúten. Uma mistura qualquer de um talher já pode contaminar. Em casa talvez seja comum também você compartilhar a cozinha com pessoas que consomem derivados de trigo, sendo que você de repente está tentando não usar nada relacionado a glúten. Outra situação que pode acontecer é da contaminação indireta. Como é que acontece a contaminação indireta? Nos alimentos que são embalados, pode ocorrer neste momento da embalagem a contaminação dos alimentos que teoricamente não era para ter glúten. Pode ocorrer também o armazenamento conjunto ou até mesmo a manipulação sequencial. A pessoa manipula o alimento com glúten e depois manipula o alimento sem glúten e acaba contaminando. Uma outra coisa que as pessoas às vezes não prestam muita atenção é a contaminação em temperos devido ao processo de produção desses temperos. E por fim, uma outra coisa que pode acontecer é a questão de rotulagem inadequada. Isso pode acontecer por produtos que são rotulados erroneamente como sem glúten, ou presença de glúten não é identificada, não é percebida no rótulo. Às vezes as pessoas colocam outros nomes, para poder dizer que tem glúten. Então isso tem que tomar bastante cuidado em relação a essa questão da rotulagem. E a pergunta é, por que essa contaminação ocorre tão facilmente? É porque o glúten ele é como se fosse uma cola, ele é uma proteína como se fosse uma cola que é difícil de ser removido com a limpeza muito simples, muito superficial. E por ele ter esse aspecto de cola, ele está propenso a ficar impregnado nas superfícies mais porosas, como plástico, como teflon, como borracha e até mesmo como madeira, sendo de mais difícil retirada. Então o que você deve fazer para evitar a contaminação por glúten? A primeira coisa é a conscientização, Todos em casa ou todos no seu ambiente de trabalho devem estar cientes da importância de evitar a contaminação cruzada por glúten. Parece incomum, mas acontece bastante. O segundo ponto é a questão dos cuidados com os utensílios domésticos. Eles devem ser separados, ou seja,
muito cuidado para preparar alimentos com glúten e alimentos sem glúten, ou deve ser lavados de uma forma, se não for possível separar, muito cuidadosa por causa dessa questão da cola, principalmente os alimentos, os produtos que são mais porosos, que têm maior tendência a grudar o glúten. Então, de uma maneira geral, se for possível, é bom que você evite compartilhar talheres, panelas, pratos, copos e até mesmo o forno de onde foi preparado alimento com glúten com a preparação dos alimentos sem glúten. Outra coisa extremamente importante é você tomar muito cuidado com a higiene do local que é preparado esses alimentos, a higiene pessoal, do material que você usa e também nos processos de armazenamento e transporte de alimentos. Em relação aos alimentos, é fundamental você ler e entender, não é só ler, é entender os rótulos dos alimentos para evitar os alimentos que contenham glúten. Além disso, é importante que você tenha cuidado com os alimentos que são feitos à base de cereais, por exemplo, mas que podem ter glúten escondidos na composição, como por exemplo sorvete, como por exemplo iogurte, chocolate, salsichas, salame, vários produtos marinados. Então são muitas coisas que podem ter de alguma forma o glúten, então tem que ter muito cuidado na interpretação e na leitura do rótulo. Outra coisa é muito cuidado com restaurantes e lanchonetes. É comum utilizar nos restaurantes e lanchonetes os mesmos utensílios para você preparar alimentos com glúten e sem glúten. Esse pessoal quer vender de uma forma geral, eles não estão muito preocupados se tem ou não tem glúten. Isso não é uma preocupação. Então a conclusão disso aí é o que você deve fazer. Primeira coisa, evitar a paranoia. Porque olha só, existem tantas possibilidades que se você ficar desesperado, você vai ficar meio louco. Então, calma, você vai tirar o máximo possível, tomar cuidado, principalmente ter consciência das possibilidades, isso já vai evitar uma série de coisas. Então, para as pessoas que não são celíacas, traços de glúten, de uma forma geral, podem não fazer tanta diferença. Por quê? As pessoas com doença celíaca, qual que é o tanto de gente que tem com doença celíaca no mundo? A estimativa é que mais ou menos 1% das pessoas no mundo são portadores de doença celíaca. No Brasil não tem muita estatística clara sobre isso, mas a estimativa é que tem aproximadamente 2 milhões de pessoas com doença celíaca. São pessoas altamente sensíveis, até mesmo a traços, pequenas quantidades de glúten. Mas como eu disse, isso não é problema para a maioria das pessoas. O grande problema no glúten, para a maioria das pessoas, é que existe uma altíssima concentração do glúten nos alimentos por conta da modificação do trigo nos últimos 50 anos. Modificação genética para tornar esse trigo mais resistente, tornar ele mais produtivo, acabou aumentando a concentração do glúten nos alimentos, no trigo, em torno de 400% nos últimos 5 anos. Ou seja, a carga que você tem nos alimentos do glúten hoje é muito diferente da carga do que tinha nos alimentos dos seus avós, por exemplo, há 50, 60 anos atrás. Então isso é muito importante. E aí você retirando grosseiramente o glúten o máximo que você puder, de uma forma geral, isso já facilita para que o seu corpo metabolize uma eventual quantidade de glúten que você pode ingerir por alguma contaminação. Então, evite a paranoia. As pessoas, a maioria das vezes, não são sensíveis a ponto de pequenas quantidades ou traços de glúten provocar um grande estrago. Obviamente, o ideal, na nossa situação de tireoidite Hashimoto que a gente está tratando, é que a gente retire tudo, mas pode ser que não seja absolutamente possível isso. Então, faça o que for possível, mas faça a sua parte nesse sentido.